E o que você diria que é um vírus? Então, Tá. Vírus eu não vou lembrar certinho, só se tem a capinha de RNA e tal, mas basicamente é uma célula que com estrutura X, né, que até onde eu lembro não tem capacidade de se multiplicar sozinho, precisa do sistema reprodutor de outras células para poder conseguir fazer a replicação. Acho que não tem todos os elementos do que a gente definiria como vida, né? Porque não há um sistema metabólico, né, do ponto de vista mais científico, né? Eu diria que tem uma parte daquilo que a gente costuma definir como tendo vida, né? Então, talvez seja uma pré-vida, talvez uma possível classificação, né? São seres que possuem um RNA ou DNA, eles têm só esse material genético e eles não conseguem se proliferar sem ter um meio para isso. Então, eles precisam de uma célula que serve como, digamos, a fábrica desses novos vírus. É um parasita que também quer sobreviver, só que sem o ser que ele parasita, que no caso a gente ou outros animais, não vai continuar. O vírus não é uma forma de vida, ele é algo que existe só. Acho que não dá para definir muito bem o que é vírus. Um vírus seria um ser, né, que se aproveita de outro, entrando ali, né, na composição celular, né, e vai se alimenta dessa célula, no caso, né, aí ela consegue se reproduzir no corpo e vai contaminando outras células e aí ela vai se disseminando, se não me engano, até não queria aquele bichinho lá com as perninhas diferentes. Não, brincadeira. O vírus é uma forma de... Eu acho que é uma forma de vida que tem o seu ciclo de vida atrelado a infectar um hospedeiro, se reproduzir ali. Eu acho que seria mais ou menos isso. Vírus é um agente infeccioso de tamanho pequeno e composição simples, que pode se multiplicar apenas em células vivas de animais, plantas ou bactérias. O nome vem da palavra latina que significa líquido viscoso ou veneno. Estima-se que existam em nosso planeta 10 nonilhões de vírus individuais, o suficiente para atribuir um a cada estrela do universo 100 milhões de vezes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a Covid-19 uma pandemia quando ficou claro que a doença era grave e que estava se espalhando rapidamente por uma ampla área. Como os vírus se relacionam com a nossa vida, com o nosso cotidiano? Como os vírus se relacionam? Os vírus são muito difíceis. Se a gente fosse falar de bactérias, seria muito mais fácil. São seres vivos e vão estar interagindo, assim como qualquer outro ser vivo, seja um vírus, sejam outros animais, com os seres humanos. Então eles dependem da gente para viver, tal qual dependem da gente para evoluir, para reproduzir, para tudo sobre os vírus dependem da gente. A relação é meio conflituosa, né? A gente sabe que cada vez mais vírus vão surgir, principalmente com essa relação entre homem, natureza e vice-versa. Coisa que vem, assim, até por conta de ser recente, é muitas vezes trazendo doenças. Eu sei que não só isso, mas a gente dá mais atenção para isso, né? A gente está em contato com vírus todo dia, né? Andando no transporte público, na universidade, com a família, né? É impossível você viver sem ter contato com algum vírus, né? Infecções virais são qualquer doença por causa de um vírus. Doenças virais comuns incluem resfriados, gripes, Covid-19, AIDS, vírus HIV, HPV verrugas e vírus herpes simples, herpes labial. Uma pandemia é um surto de doença que se espalha por países ou continentes.
afeta mais pessoas e tira mais vidas do que uma epidemia. E você acha que eles evoluem ou não? Difícil. Com você? Sim. Eu considero que evolução é uma mutação e que todos os seres sofrem mutações e evoluem. E então eu acredito que os vírus também. Eles podem evoluir. Por exemplo, mutações. Eu acho que não, por causa da outra resposta de que eles não são uma vida. Eu acredito que sim, num sentido adaptativo. Então eles acabam conseguindo mudar o RNA, o DNA deles. Eu acredito que sim. Principalmente hoje, com a medicação que os seres humanos utilizam. Né? Sim, a gente pode levar em consideração a Covid-19, né? Que tiveram muitas e muitas cepas dela. Se eu acho que o vírus evolui? Na verdade, eu acho sim. Aliás, acho quase que tenho certeza, né? Não é sozinho, né? Ele precisa, digamos, contaminar, contagiar alguma coisa para ir, de alguma maneira, mudar o seu código de informação, seu RNA, o seu DNA, depende. Acho que a maior parte é de RNA, né? Mas a gente poderia pensar dessa forma. Evolução, em seu significado biológico contemporâneo, normalmente se refere às mudanças nas proporções de tipos biológicos em uma população ao longo do tempo. A história evolutiva dos vírus ainda permanece obscura. Alguns pesquisadores levantam a hipótese de que os vírus evoluíram de elementos genéticos móveis que ganharam a capacidade de reproduzir. Já outros defendem que seriam seres livres e que se tornaram parasitas. Embora os vírus desafiem nosso conceito do que significa viver, eles são membros vitais da teia da vida. Eles estão inclusos nos campos de estudo da biologia e da medicina, podendo ser entendidos como partículas replicadoras e parasitas. São ditos não vivos por não possuírem metabolismo próprio. Ainda assim, não há consenso na comunidade científica sobre uma definição precisa do que se caracteriza um ser vivo, e apesar de parasitas, nem todos os vírus causam doenças em seus hospedeiros. O que é vida? Como você traria uma definição para isso? Então, para mim, vida é um organismo que é capaz de se multiplicar, seja sozinho ou com a ajuda de outros micro-organismos ou outros seres vivos. Acho que a vida pode ser definida como um conjunto de características que os seres têm em comum. Então, assim como eu posso falar que isso aqui é uma cadeira, porque ela tem 4 pés, porque é o que serve para sentar, eu posso falar que é a vida por causa das características. Então, tem um metabolismo, ele tem essa tendência a passar para frente do material genético. Eu acho que é isso. Algo que começa lá, assim, começa lá na concepção e ela vai se desenvolvendo e vai até até a final, até a morte. Então, assim, esse é o ciclo da vida. Eu entendo dessa maneira, pelo menos. Na minha opinião, tudo que consegue se reproduzir sexualmente ou assexualmente, você poderia considerar como vida. Uma visão bem simplista, né? Saber viver. Não sei, a pergunta que você está querendo dizer se é biológico ou espiritual, né? Sim. Mas a vida para mim é um privilégio de Deus. Você está aqui, né, com saúde, andando, tendo seus amigos, pessoas. A vida é difícil de se definir, mas acho que a gente tem que aproveitar todos os momentos, sejam felizes ou não, né?